Procurando TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Palworld, o Pokémon, na verdade, o jogo que vai ser lembrado, provavelmente, no futuro, como aquele jogo que a gente atirava em Pokémon. Isso, dado a popularidade que ele está ganhando, e uma popularidade justa, porque ele vem, principalmente, se vendendo para o público, e esse público a gente sabe quem é, são os fãs Pokémon, como algo revolucionário dentro da franquia Pokémon. Ou seja, é uma fanbase que está suplicando, pedindo, por favor, Pokémon Company, me dê um jogo assim, eu preciso de um jogo assim. Hoje eu joguei Palworld por mais ou menos 3 horas lá no meu canal da Twitch, e eu gostei. Eu preciso dizer isso antes de mais nada. É divertido? É legal. Eu não sei a longo prazo, porque como eu falei pra vocês, eu joguei só 3 horas, e eu nem cheguei a pegar em um revólver e sair atirando nos Pokémon. O máximo que eu fiz foi dar várias machadadas em alguns Pokémon, o que na minha opinião é um pouco mais cruel do que a arma, mas a gente vai deixar isso para um outro papo em algum outro momento. De qualquer forma, Palworld traz uma questão, um debate, que ele já está datado na franquia, mas o fã e muitas outras pessoas que, na minha visão, são um pouco quanto emocionadas, acabam achando ou jurando de pé junto que esse jogo vai bater de frente com Pokémon, ou que vai fazer a franquia Pokémon repensar em algumas coisas, em conceitos. Acredito que não. E, bom, é esse o propósito desse vídeo. Porque se você tem essa ideia de que a franquia vai mudar depois que Palworld surgiu, ou que algumas coisas a franquia vai começar a repensar, na verdade, quem tem que repensar sobre alguma coisa é você que está jogando e que estava suplicando por alguma coisa assim. Porque se você genuinamente gostou de Palworld, se você se sentiu se divertindo e, enfim, considera que ele possa ser um jogo incrível, então é provavelmente porque você está muito mais interessado em jogar um estilo de jogo como Palworld. Um estilo de jogo onde essas coisas vão suprir suas necessidades em um jogo de Monster Collection. Entenda uma coisa, existem inúmeros jogos que são mais interessantes ou até melhores que Pokémon. Nesse quesito, principalmente de coletar monstros e lutar com monstrinhos. Existem. Talvez alguns outros títulos de Pokémon ainda se sobressaiam, mas existem jogos atualmente que são tão interessantes ou bons mecanicamente que Pokémon. Isso é um fato. Mas não existe nenhum jogo com uma fanbase tão grande e tão leal como a de Pokémon. Nesse nicho que é de collection, de monstrinhos, etc. Então, na minha visão, não acho que a Pokémon Company vai sequer repensar. Eu acho que a única franquia que fez Pokémon repensar foi Yokai Watch. Por quê? Porque foi um jogo extremamente oriental, caiu muito bem na boca do povo na época lá no Japão, virou uma febre, porque foi isso que se tornou por lá, e aí sim Pokémon começou a fazer certas mudanças, ou vamos dizer assim, movimentações que ressoaram esquisitas, estranhas para os fãs Pokémon, porque parecia, e provavelmente era, uma forma de lidar com aquela febre do Yokai Watch e conseguir, não diria surfar, mas continuar lado a lado ali com aquela febre. Porém, Yokai Watch saturou a fórmula, ficou extremamente, enfim, imemorável, e agora é o que ele é, e Pokémon continua sendo o que ele sempre foi. Então, para mim, Palworld não faz Pokémon Company sequer repensar em alguma coisa. Porque a gente sabe que Pokémon poderia ser muito melhor. Na minha visão, Pokémon Company tem completa ciência da quantidade de fãs que eles possuem, quanto esses fãs são leais e o quanto eles têm uma fórmula poderosa e não existe sequer a necessidade de mudar. Mas a fórmula de Pokémon sempre vai ser a mesma. Certas coisas sempre vão ser as mesmas. O que eu acho que pode mudar em Pokémon são coisas que a gente viu em Palworld que particularmente eu achei interessante. Como a liberdade que alguns monstrinhos têm, a forma como eles te ajudam e auxiliam nas coisas que você tem que fazer,
Mas para que Pokémon consiga se aproximar dessa ideia, Pokémon teria que mudar o seu conceito. Então, talvez um jogo como a franquia Legends possa ser mais receptiva para coisas como é em Palworld. Mas na franquia, na core, no base, eu acho que a gente nunca vai se aproximar de algo como é em Palworld. Eu não estou falando das armas, tá? Eu estou falando simplesmente na estrutura do jogo em si. É legal, é divertido, mas eu acho que isso não faz nem sequer cócegas para fazer a franquia repensar em alguma coisa. Porque por mais que a gente esteja insatisfeito com algumas coisas da franquia, a franquia não está insatisfeita. Por quê? Porque o bolso dela continua ganhando horrores e horrores. Eu acho que, como aconteceu em Scarlet Violet, foi algo que chamou a atenção da franquia. Entregamos um produto de péssima qualidade. Tiveram que vir e pedir desculpas. Imagina o quanto isso para eles não é vergonhoso. E ainda mais em um dos jogos que mais vendeu, um dos que mais vendeu de Pokémon. Ou seja, que propaganda horrível você vender tanto jogo e o jogo com material que não estava muito bem para ser lançado, né? Então, partindo disso, pega mal. Eu acho que mais afeta Pokémon o lançamento de Scarlet Violet do que o lançamento do Palworld. Mas, uma pequena review do que eu achei sobre o jogo, como jogador de Pokémon, que, enfim, joga mais casualmente do que qualquer outra coisa, me parece um jogo bem divertido. E se você me perguntar, você queria ver certas coisas aqui em Pokémon? Com certeza. Principalmente o lance de ambientação e o lance de você conseguir interagir com os seus Pokémon. Aquilo torna, obviamente, toda a magia de você estar no mundo aberto mais agradável. E faz com que você se aproxime dos monstrinhos. Então, naquele caso, onde você vai construir alguma coisa e simplesmente o pau vem lá e começa a ficar, né, construindo com você, é muito engraçado, é muito divertido, mas são elementos que de fato eu gostaria de ver em Pokémon. Nada das armas, e talvez nem tanto da construção, mas o craft é algo que eu realmente gostaria de ver em Pokémon. O fato do treinador também ganhar level para o mundo que ele explora, também queria ver isso em Pokémon. E, obviamente, como eu falei para vocês, a interação com o Pokémon. Eu acho que esses são 3 pilares que ainda precisam de mais atenção da franquia do Pokémon para com os fãs. E, obviamente, talvez um 4º pilar que seria os gráficos, porque hoje em dia a gente vive em um mundo que gráficos eles contam, e eu até concordo em partes, mas eu não acho que eles devam ser o grande foco de um jogo. Mas sim que ele seja jogável, divertido e atraente. Então, para mim, nesse caso, eu acho que Palworld ele traz certos elementos que fãs suplicam há muito tempo. Se você quiser saber de novo a minha opinião, eu gostei de Palworld. É divertido, é interessante. Não joguei muito, mas eu tenho uma sensação de que eu enjoaria rápido desse jogo. Justamente porque, por mais que ele tenha elementos de Pokémon, ele tem elementos de diversos outros jogos, o que não me atrai tanto como fã de Pokémon. Então, essa é a minha impressão sobre o jogo, e principalmente o maior foco desse vídeo é não achar de uma forma inocente de que a franquia Pokémon pode estar tremenda na base com um jogo como Palworld. Ah, mas o jogo ainda está em fase beta, o jogo faz fase alfa, o jogo está... Mesmo que o jogo talvez chegasse na sua perfeição no modo mais completo, eu ainda acho que ele se afasta muito de Pokémon. É, sem dúvida, um Frankenstein que engloba Pokémon, e é um Frankenstein interessante, é um Frankenstein divertido, mas, sem dúvida, muito distante do que é Pokémon e da sua fórmula milionária ou multimilionária, bilionária, enfim, que é Pokémon. E provavelmente os fãs, a massa, vai percebendo isso com o tempo. Ainda assim, essa é a minha opinião, e se você quiser saber se vale a pena jogar, eu acho que vale a pena jogar justamente para você ter esse paralelo, essa quebra de expectativas sobre algumas coisas que poderiam rolar ou não em Pokémon. Me diga aí se você jogou Palworld e o que você achou sobre o game. Forte abraço.